gente! O vídeo de hoje vai falar sobre 5 atitudes de quem aceita um chamado. Bom, quem é você? Você sabe que você é filho de Deus, você sabe que você é escolhido do Senhor? E você sabe então que sendo assim você tem um chamado? O livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 diz assim: Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar vossa vocação e eleição. Porque procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Vocação é talento, é aptidão natural. Nós devemos estar disponíveis para se afastar do mundo. Só assim nós cumpriremos o chamado. Em João 15,16 diz assim: Vós não me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Vos designo para que vá e dê frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. 5 atitudes, de acordo com 2 Pedro 1,10. Eu passei a estudar esse versículo e tirei 5 atitudes que nós devemos ter diariamente para que esse chamado se cumpra, não importa qual seja. O primeiro de todos, nós devemos ver no início do versículo. Por isso, irmãos, procurai. A primeira atitude para você é procurar crescer. Crescer. Cresça. Sabe, quando jovem, o Senhor chamou Samuel. Samuel era ainda pequeno quando ouviu a voz de Deus. Ele respondeu, porque ele tinha temor e ele sabia do amor que ele precisava ter para a obra do Senhor. E isso fez com que ele crescesse. Ele era uma criança, mas ele buscou a maturidade em Deus para administrar tudo aquilo que vinha acontecendo com ele. 1 Coríntios 13:11 diz: Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Nós devemos buscar crescer no Senhor, crescer em maturidade, não só em estatura, porque o Senhor, Ele quer nos ver desenvolver esse chamado, e para isso nós temos que buscar a maturidade e a sabedoria. A segunda atitude que nós devemos ter para aceitar o nosso chamado, de quem aceita o seu chamado, é ter compromisso. Aqui ainda em 2 Pedro 1,10 diz: Por isso, irmãos, procurai com diligência. Diligência significa cuidado, vontade. E nós precisamos ter compromisso com Deus e sair desse comodismo. José, ele era apenas um adolescente. Ele foi arrancado de sua família e dado como um escravo, tão jovem, mas ele foi ensinado a ter compromisso com Deus. Ele não tinha ninguém para se espelhar. Hoje nós devemos seguir o modelo de Cristo, mas mesmo não tendo alguém para se espelhar da sua adolescência, sua fase adulta, José, ele se pôs ao Senhor compromissado, com temor, com amor e querendo crescer mais e mais na presença de Deus. Sabe, porque eu tenho certeza que os comandantes, seja lá quem for, não trataram José como um adolescente frágil, e sim como qualquer escravo normal. Fazendo uma analogia, no mundo de hoje, o mundo não quer saber se você é adolescente. Ele vai te tratar não como escravo, mas como você quer ser tratado. Se você é adolescente e você quer beber, o mundo vai abrir a porta para você beber. O mundo, ele tem o compromisso de te afastar daquilo que mais importa. Por isso nós devemos estar atentos. Nós devemos zelar pelo nosso relacionamento com Deus. Em Apocalipse 3:20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O Senhor, ele está aí a todo tempo. Para Deus não há só primeira e segunda chance, para Deus há sempre uma nova chance. Então saiba que Ele está na sua porta. E se você quiser ter esse compromisso, é só você abrir para Ele entrar na sua vida. 100%. Bom, a terceira atitude de quem aceita o chamado é ter confiança. Confiar. Em 2 Pedro diz assim: para procurarmos com diligência cada vez maior,
confirmar. Sabe, Abraão, em Gênesis 12:1, o Senhor disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, ele confiou. Ele poderia ter medo, mas ele preferiu estar com Deus, confiar naquelas palavras. Saiba que se o Senhor diz que Ele te chama, ainda que na sua vida, na sua casa, haja situações contrárias que te façam pensar que não é verdade, se o Senhor fala, Ele é fiel para cumprir. Aquele que prometeu, Ele vai cumprir aquilo. Então, confie em Deus. Confie no Senhor e continue compromissado com Ele. Nós precisamos fazer o que Colossenses 3:12 diz. Que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Que nós possamos nos revestir, sabendo que nós somos escolhidos do Senhor. Sabe, não é à toa que você conheceu a Cristo. Não é à toa que você, pelo menos, só assistiu um vídeo cristão e esse vídeo é esse que você está assistindo. O Senhor, Ele confia que a palavra dEle vai se cumprir na sua vida e é necessário que você confie também. A quarta atitude de quem aceita um chamado é a capacitação. Sabe, aqui em 2 Pedro 1:10 ainda diz que nós devemos procurar com diligência cada vez maior confirmar a nossa vocação e eleição. Lembra que eu falei? Vocação é aptidão, é aquele talento, é aquilo que nasceu com você. Às vezes, não importa para que seja o seu chamado, às vezes se você é melhor na área tecnológica, significa que Deus tem um chamado para você ser bênção na vida de alguém fazendo isso. Não importa o que for, o Senhor, Ele te aprimora. Ele escolhe em você as qualidades específicas para te usar no seu chamado com aquilo. É necessário você ter os seus olhos atentos. O seu compromisso com Deus, Ele vai te dar uma sensibilidade para você entender o seu chamado. Isso vai se confirmar cada vez mais. Quando vemos na história, vimos que Saul pediu a Deus sabedoria e Moisés, ele deixou ser moldado por Deus para libertar uma nação. Todos nós temos um dom, todos nós temos um chamado e exercê-los é questão de escolha, é exercício. Aperfeiçoe o seu talento, porque senão é como escrevermos com um lápis que não tem ponta. Aquilo não vai funcionar, não vai para frente. Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Cristo, como filhos amados, que nós possamos imitar o nosso Senhor. Como eu falei sobre compromisso, que José tinha compromisso e que ele não tinha um modelo a seguir e hoje temos o modelo de Cristo, hoje nós temos um modelo de Cristo. Então, que nós possamos nos moldar de acordo com o caráter de Cristo. A nossa quinta atitude de quem aceita um chamado é ter coragem. Talvez esse seja o ponto mais difícil e mais complicado pra gente, na verdade. Porque às vezes o Senhor, Ele nos coloca em uma situação que nós nunca pensamos em estar. Às vezes o Senhor nos coloca em um grau, em um nível grande que nós nunca imaginamos, mas o Senhor, Ele sonha coisas maiores e melhores, além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso está na Bíblia. E se o Senhor te chamou, não importa. Se você não sabe agora, o Senhor, Ele vai te capacitar. É preciso você ter coragem, sabe? Davi, ele era pequeno, ele era jovem, mas ele não temeu quando soube do seu grande chamado. Porque ele sabia que o Senhor ia com ele. E assim o Senhor é com você. Nós somos escolhidos por estarmos aqui. Nós somos morada divina. E por isso não tema. Muitos podem ir a ti com um lance e escudo, mas você vai em nome do Senhor dos Exércitos. Se você deixa a mão do Senhor te guiar, atalho nenhum é necessário. E Ele te leva sempre, Deus te leva sempre aonde é melhor. Em Jeremias 29:11 diz assim: pois eu bem sei os planos que tenho projetado para vós, diz o Senhor, planos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Nossa vida ela é feita de escolhas. Muitos podem perder a vida no crime, alguns perdem a juventude com sexo ilícito, com drogas, com prostituição, desonrando os pais, a autoridade dos pais, e eles perdem seu tempo.
eles perdem, mesmo dizendo que não. Depois daquele momentinho de prazer, tudo volta ao normal. Aquela alegria, ela se vai, e aí você precisa fazer aquilo de novo para sentir toda aquela êxtase de novo, não é verdade? Mas o Senhor, ele tem uma alegria eterna, uma alegria que não precisamos experimentar nada que não venha a ser experimentado para nos sentirmos felizes. O Senhor, ele nos dá experiências com ele, e ele te chama. Tenha coragem, não se esconda, não precisa se esconder atrás da Bíblia. Busque em Deus o seu crescimento espiritual. Se você não buscou porque você é filho de crente, filho de peixe, não é peixinho. Você precisa ter experiências com Deus. E aí sim você vai ver o quão gostoso é você ter uma história com Deus, em vez de você se apoiar nas histórias dos outros. Tenha coragem de dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me. E eu tenho certeza que o Senhor, ele vai te escutar. Eu tenho certeza que o Senhor, ele vai te usar. Não são só essas 5 atitudes, que é crescer, ter compromisso, ter confiança, capacitação e ter coragem. Mas são muitos mais. São renúncias, são alegrias, são choros de felicidade. São medos sendo findados quando nós vemos a mão do Senhor na nossa vida. Deus procura aqueles que querem viver os sonhos dele. Não tema, seja qual for o seu chamado. Você é privilegiado pelo chamado que você tiver. Seja com missões urbanas, seja com pastorados. Bom, gente, o nosso vídeo termina por aqui. Eu espero que isso tenha edificado a sua vida. Se você conhece alguém que precisa assistir, compartilhe. Dê um joinha aí, ok? Nos vemos numa próxima e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.